queria ter te amado, João. João é um dos nomes mais populares no Brasil e no mundo. De origem hebraica, significa agraciado por Deus. Na nossa literatura, muitos se destacaram como grandes literatos, como João Simões Lopes Neto, João do Rio, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto. Em você, João. Na literatura contemporânea brasileira, João Antônio e João Ubaldo Ribeiro marcaram seu nome na memória do público leitor. Me liga toda hora, vigia minha porta. São tantas Marias, são tantos Josés, entre os que amam essas Os meus problemas me leva pro cinema. histórias de João. Me traz uma estrela, me faz a gentileza, comete uma loucura. Não existe amor em SP. João Antônio nasceu em 1937 e morreu em 1996. Se tivesse ocorrido numa sexta-feira 13, todo mundo diria que foi por causa da data agourenta. Mas foi na sexta-feira 12 de agosto de 1969 que um incêndio no bairro paulista de Jaguaré destruiu a casa da família de João Antônio. Queimaram-se todos os textos que ele havia escrito, inclusive os originais de Malagueta, Perus e Bacanaço. Tão cheios de almas tão vazias. O estrago só não foi maior porque alguns contos ali reunidos já haviam sido publicados em jornais e revistas literárias. Mesmo assim, é um choque para um escritor perder qualquer trecho de sua obra. Ninguém vai pro céu. O pai disse a ele na ocasião, abre aspas, pobre tem que fazer tudo 2 vezes, e muito bem feito, se não quiser fazer outra vez. Fecha aspas. Assim foi. Mário da Silva Brito conseguiu uma autorização para João Antônio usar com privacidade e conforto a cabine 27 da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, onde ele pôde reescrever aquele que ficou conhecido como seu mais importante livro, Malagueta, Perus e Bacanaço, o qual veio a ser lançado em 1963 pela editora Civilização Brasileira. Dividido em 3 partes: Contos Gerais, Caserna e Sinuca, Malagueta, Perus e Bacanaço, é composto por 9 contos. As 3 histórias da primeira parte, de inspiração autobiográfica, colocam em cena reminiscências de vida e os dilemas de um jovem suburbano que deseja emancipar-se do domínio familiar. O mal-estar experimentado no ambiente doméstico conduz ao trânsito constante por bairros da cidade. Cenas do cotidiano no quartel, samba e dramas amorosos reúnem-se nessa parte do livro, caminho de entrada para o universo ficcional do escritor. Almas tão vazias. Seguindo por trilha semelhante, os 2 contos de Caserna ligam-se ao tema do serviço militar e da difícil vida de quartel. Já nas 4 histórias de Sinuca, João Antônio traz para o primeiro plano elementos e personagens pelos quais é geralmente conhecido. A sinuca como modo de se ganhar a vida fora do trabalho, a malandragem, as virações e picardias exercidas por vagabundos que frequentam o submundo da cidade. Precisa morrer pra ver Deus.
A coletânea é coroada com um longo conto Malagueta, Perus e Bacanaço, no qual 3 malandros, de idades e condições distintas, perambulam por salões de sinuca da cidade, atravessando bairros, lidando com toda a sorte de tipos escusos. Seguem em busca da partida definitiva, capaz de tirá-los da penúria financeira, até o fim trágico, no qual são destroçados pelo taco de um exímio jogador, já sob o raiar do dia. Por sua originalidade e vigor criativo, Malagueta, Perus e Bacanaço sugere novos rumos para a literatura urbana produzida no Brasil a partir dos 1960. Seu inventário da malandragem e do crime, aliado à poderosa estilização do material linguístico, terão reflexos importantes sobre a ficção brasileira nascida do golpe militar em 1964. Mãe, tem uma cabeça de alho e cartola, virá que eu vi. A marginalidade explorada pelo escritor e os instrumentos formais encontrados para representá-la favorecem uma literatura que coloca em cena cisões sociais, repressão e violência, características do país em tempos de ditadura. Malagueta, Perus e Bacanaço é ainda a obra fundamental para consagrar o conto como gênero de expressão da literatura brasileira, antecipando sua voga junto ao público nos anos seguintes. Por fim, voltando às observações de Antônio Cândido, é importante destacar que com Malagueta, Perus e Bacanaço, João Antônio faz para as esferas malditas da sociedade urbana o que Guimarães Rosa fez para o mundo do sertão, transformando a linguagem peculiar da malandragem paulistana em língua geral dos homens. Pessoa numa favela na quermesse do Campão e é de Cavalcante, Oiticique e Frida Kahlo tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. Disse que não ali o recém-formado. João Ubaldo Ribeiro nasceu em 1941 e morreu em 2014. João Ubaldo tinha 30 anos quando lançou Sargento Getúlio, em 1971. Era admirado pela crítica, mas ainda pouco conhecido pelo público. Foi com esse romance, ganhador do Prêmio Jabuti de 1972, na categoria Revelação de Autor, que o escritor conquistou prestígio internacional e começou a ser reconhecido como um dos maiores autores de literatura em língua portuguesa, hoje traduzido em 12 países. Com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Ambientado no Nordeste dos anos 50, Sargento Getúlio narra a história de Getúlio Santos Bezerra, homem de confiança de um poderoso coronel de Sergipe, que precisa levar um preso político de Paulo Afonso até Aracaju. No meio do trajeto, uma reviravolta política faz com que as ordens se alterem. Getúlio não deve mais prosseguir com a missão. Desconfiado, determinado a cumprir à risca o serviço que lhe fora dado, o sargento parte em uma jornada que não terá outro destino a não ser o da violência e da morte. Sargento Getúlio, um dos romances mais importantes da literatura brasileira do século XX, é inspirado em fatos reais que Manuel Ribeiro, chefe da Polícia Militar de Sergipe, contava ao filho, João Ubaldo, na infância. Quando o escritor era criança, um certo sargento Cavalcante, baleado num atentado em Paulo Afonso,
foi socorrido por seu pai e levado com vida até Aracaju. É este, então, o ponto de partida da obra, que ganhou a adaptação para o cinema em 1983. Que seja pra melhorar, tanta vida pra viver, tanta vida se acabar. Viva o Povo Brasileiro, de 1984. Exuberante e complexa metáfora da formação de nossa identidade nacional, é obra monumental que já nasceu clássica, instaurando novo olhar ficcional sobre o passado do Brasil. A violência física e simbólica, os abismos sociais e os privilégios que os acentuam, a constituição de uma elite autoritária são encenados ao longo dessa narrativa polifônica e lírica, muitas vezes irônica, que cobre 400 anos de história. Poucas obras atingiram esse mesmo nível de complexidade e pouquíssimas alcançaram um êxito semelhante ao de Viva o Povo Brasileiro. Frequentemente, os romances históricos brasileiros resvalam para o ditadismo maniqueísta ou o exotismo anedótico, mantendo o passado a uma distância segura. As águas da cascata é tesouro pra encher muita fraga. Nesse romance monumental sob todos os aspectos, João Ubaldo empreende profunda e complexa reflexão sobre a formação da identidade nacional, construindo passagens e personagens que já nasceram clássicos, frutos de sofisticada elaboração literária que se traduz em minuciosa pesquisa de formas e linguagens, nas quais sobejam a ironia, o fantástico, o assombro místico e até certo lirismo. Viva o Povo Brasileiro é terrivelmente envolvente. Terrivelmente porque o livro encena, sem o menor pudor, a violência física e simbólica inerente à colonização da América Portuguesa. E no início do século XIX, a instituição do Estado brasileiro, que, hábil em preservar privilégios e contrastes sociais ainda hoje tão indisfarçáveis, constitui-se sob o mesmo escravismo colonial. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos. Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço feito um amuleto. Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus